Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos em uma dispensação que tem a vantagem de nós podermos chamar pelo nome aquele que é o Rei de toda a glória. Na antiga aliança, eles ainda não o conheciam pelo seu nome, o seu nome em carne, o seu nome como o Senhor o fez ter aqui nesse mundo, e nós podemos nos dirigir a Ele, não apenas como o Messias prometido, mas de fato como o Filho do Homem, aquele que também é digno de adoração. Não se esqueça, os profetas, os sacerdotes e os reis não eram dignos de adoração. Jesus, o nosso profeta, sacerdote e rei, é aquele que nós não devemos nos esquecer. Ele é digno de adoração. Ele foi aquele que abriu o livro, e Ele sim pode estar em nosso meio e ser adorado. E nós estamos cultuando ao próprio Deus quando cultuamos a Cristo Jesus. Meus irmãos, eu quero chamar você a abrir mais uma vez a palavra de Deus no texto de Atos, capítulo 8, e nós vamos ler hoje até o versículo 25, mas eu quero me ater, como o texto é um pouco maior do que o de habitual, eu vou me ater aos versículos 9 a 13, e então nós vamos desenvolver ainda o restante dos assuntos aqui no próximo domingo. Então, Atos capítulo 8, versículo 9 até o versículo 25. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvido, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiram a ele, porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então eles impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concede-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez
te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos, coloque seu coração diante do Senhor mais uma vez. Peça que o Senhor nos conduza aqui, conduza o seu coração para o entendimento da sua palavra. Amado Senhor, mais uma vez rogamos a Ti por Tua graça e que o Teu Espírito, Senhor, nos conceda que possamos compreender e aplicar a Tua palavra, Senhor, ao nosso coração, à nossa vida. Somos totalmente dependentes de Ti aqui e precisamos da Tua orientação misericordiosa para que a nossa vida seja conduzida, Senhor, pela retidão da Tua palavra, longe dos equívocos do nosso próprio coração e entendimento. Em nome, por amor de Jesus. Amém, Pai. Irmãos, eu quero fazer você lembrar de que pela manhã nós trabalhamos e pensamos aqui sobre essa igreja, esses crentes que agora eram dispersos como sementes pelo mundo, por causa exatamente do termo que Lucas prefere usar aqui, um termo que é um termo usado para espalhar a semente no campo, espalhar a semente pela terra. A igreja é composta por esses discípulos que o Senhor, em sua soberania, espalha sobre a terra, para que então, como sementes, eles deem os seus frutos. Essas sementes dão fruto agora quando o Senhor está as espalhando pelo mundo, e essas sementes chegam a Samaria. A igreja agora vai até Samaria, e nós pensamos aqui, trabalhamos pela manhã, o quanto que Samaria é exatamente esse contexto pluralista, sincrético, um contexto pagão agora, um povo que foi dissidente do próprio povo judeu. Eu queria começar aqui no versículo 9, lembrando que o contexto até o versículo 45 nos leva a um foco maior no ministério de Filipe, naquilo que o Senhor está fazendo através da vida de Filipe, mas que agora Lucas abre um parêntese aqui na narrativa, para que nós pudéssemos ter de forma mais precisa como que é a visão, como que era a relação, como que esse povo recebeu o Evangelho. Nós vimos que eles foram unânimes, no versículo 6 desse mesmo capítulo, que eles foram unânimes em ouvir e receber a palavra de Deus, por causa de que eles viam e ouviam a respeito dos sinais que o Senhor operava através da vida de Filipe. Agora, para que a gente pudesse compreender um pouco mais aquele contexto onde o Evangelho estava chegando, Lucas nos traz esse exemplo de Simão o mágico, desse que, se a gente chama assim de mágico, né, fica parecendo aquele que você já pagou para ir no show, né, para ver o ilusionismo ali, e simplesmente, ok, vai embora para casa, sabe que nada daquilo é verdade. Simão é alguém que tem um perfil e uma prerrogativa religiosa. Simão usa, observe no texto, de mágica na tradução, o que seria a mesma palavra para feitiçaria. Simão é um feiticeiro. Simão
seria aí aquilo que nós conhecemos em diversas religiões, como aquela figura de um xamã, um pajé, um guru, e muitos outros termos que a gente pode lembrar. Simão desenvolve nesse contexto pagão, sincrético, esse papel que é de uma liderança espiritual sobre a vida daquelas pessoas. E observe como que esse povo estava suscetível a essas ilusões. Por isso Lucas diz que ele iludia o povo de Samaria. Esse povo chamava ele de grande poder, ou de poder de Deus. Lucas tem o cuidado de mostrar que ele iludia, e aqueles que davam ouvidos a ele eram absolutamente todos, do menor ao maior. Não é que apenas aqueles inocentes que não tinham ainda desenvolvido suas faculdades mentais de forma muito mais aperfeiçoada. Simão conseguia, com a sua feitiçaria, pelo fato daquele povo já estar envolvido em uma cultura pagã, conseguia iludir aquele povo com as suas feitiçarias. A palavra para iludidos aqui seria uma palavra usada para alguém que está descolado da realidade. Literalmente seria descolar, tirar da posição. Então, alguém que está em êxtase poderia ser a mesma palavra usada aqui para aquilo que Simão conseguia fazer com aquelas pessoas. O problema de Samaria começa no século X, assim como nós falamos aqui pela manhã. Século X a.C., quando as 10 tribos se separaram e fizeram de Samaria exatamente a capital desse povo, essas tribos deixam e rompem com todas as tribos que ficaram leais em Jerusalém, 2 tribos apenas. Então, quando os assírios, no ano de 722 a.C., agora já 300 anos depois deles romperem com Jerusalém, com o templo de Jerusalém e com a lei do Senhor, quando os assírios tomam conta e invadem a capital de Samaria, eles fazem algo ali que é extremamente determinante para toda a história de Samaria. Os assírios retiram toda a população e faz com que eles fossem habitar em outros lugares do reino assírio. E eles trazem agora diversos outros povos para habitarem em Samaria. E então ele muda completamente, a geografia é a mesma, mas o povo, a liderança, a cultura, a religião, é absolutamente imposta uma outra religião sobre aquele lugar. Samaria continua no mesmo lugar, mas o povo é completamente outro. Quando os judeus retornam do cativeiro babilônico agora, o cativeiro babilônico é um cativeiro que é tido nesses 2 momentos. Primeiro, as 10 tribos são levadas, depois as 2 tribos também serão levadas, e aí é quando Jerusalém, Judá, também cai diante dos babilônicos. Quando eles retornam para Jerusalém, eles rejeitam a ajuda dos samaritanos na reconstrução do templo. Por quê? Porque agora este povo que está ali, embora fosse originalmente parte daquele primeiro povo que ainda fazia parte do reino unido de Israel, esse povo que está ali em Samaria agora é um outro povo completamente desfeito por causa dos assírios quando levaram eles embora. Essa história se desenvolve por volta do século IV
esse relacionamento que entre Israel, entre Jerusalém e Samaria, entre os judeus e os samaritanos, alcança um nível que é mais crítico. Esses samaritanos que haviam agora rejeitado as Escrituras, apenas com exceção do Pentateuco, eles acreditam e sustentam somente os 5 primeiros livros, o restante do livro da própria Torá, eles não reconhecem. Rejeitando a própria lei do Senhor, eles também erguem um templo, que seria um templo para ser como um templo rival do templo do Senhor em Jerusalém. Esse templo que está sendo reconstruído, agora os samaritanos também erguem um templo no Monte Gerizim. A ideia é que ele fosse exatamente um templo que fizesse oposição, como quem diz assim: vocês têm um templo, nós teremos um templo também ao nosso Deus. No decorrer da história, então, enquanto agora os macabeus em Jerusalém resistiram uma opressão que vem já no final do século IV de Antíoco, Antíoco IV também, é século, na verdade, 167 antes de Cristo. Nesse período, os samaritanos negociam com os macabeus, enquanto os judeus estão resistindo ali. Eles preferem sofrer a tortura, eles preferem a tortura no período dos macabeus, que Antíoco IV imprime sobre Jerusalém, sobre os judeus, é das piores perseguições e torturas que o povo judeu já sofreu na história. Os samaritanos, ao invés de resistirem também àquela opressão, eles negociam e barganham com o imperador Antíoco IV, e então eles dedicaram o templo de Gerizim agora a Zeus. E no lugar que seria o lugar onde no templo deles seria o lugar para o Senhor Deus, eles então consagram o templo de Gerizim ao deus grego, ao deus helênico, Zeus. Essa história então encontra esse ponto alto, em que este povo é completamente um outro povo. Embora exista traços sanguíneos, religiosamente, culturalmente, politicamente, absolutamente toda a cosmovisão desse povo é completamente outra. Há uma ruptura total entre aquilo que os judeus na antiga aliança, com a palavra de Deus, com os profetas revelando a palavra do Senhor, e aquilo que os samaritanos estavam desenvolvendo já há bastantes séculos, desde que romperam com o reinado ainda após o reinado de Salomão, em que o filho e um discípulo, vamos dizer assim, brigam então por esses reinos, e esses reinos se dividem. Simão aqui é exatamente usado por Lucas como este tipo, este exemplo. Simão é uma pincelada pincelada é uma pinçada que Lucas faz para que a gente possa ver o exemplo ou o modelo de como aquele povo é e como aquele povo recebeu o Evangelho. Ilustra essa condição espiritual que os samaritanos possuíam. Eles muitas vezes eram mais detestados, os samaritanos, do que outros povos que nem tinham qualquer linhagem sanguínea, resquício de uma linhagem sanguínea. Os samaritanos eram muito mais detestados do que muitos outros povos pagãos pelos judeus.
Esse é um povo que recebe essa palavra com a unanimidade, mas é um povo que é levado já historicamente, há 10 séculos, exatamente por todo tipo de experiência religiosa, por todo tipo de misticismo, por todo tipo de crendice. É um povo iludido no que diz respeito às realidades espirituais, um povo que não consegue discernir se aquelas coisas são simplesmente ilusões ou se são realidades. É um povo sincrético, como vimos aqui pela manhã. Diversas religiões, diversas culturas, todo tipo de crença, e a crença que se estabelece em um contexto como esse é exatamente a crença de que tudo é válido, tudo é verdadeiro, é possível ter uma experiência espiritual, seja lá de qualquer tipo, de qualquer tipo que seja, contanto que seja a sua experiência. Um povo que aprendeu a se adequar aos contextos e ainda assim continuar buscando uma experiência espiritual, uma experiência mais elevada. Simão é a ilustração que Lucas usa para nos revelar a mente, a forma que esse povo enxergava. Volte seus olhos ao texto. Veja que Lucas, no versículo 9, diz então que ele os iludia com mágica. Nós já vimos então aqui que seria esse confundir com um extasiamento. Eles ficavam extasiados com aquilo, e só o fato daquelas ilusões, daquelas feitiçarias, realmente aos olhos deles produzirem algumas mudanças e transformações, esse povo simplesmente abraçava aquilo como verdadeiro. Então o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, com o qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: esse homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. A ideia, há um consenso entre os comentaristas de que os samaritanos acreditavam que ele era como que uma encarnação de um Deus. Seria aquilo que na cultura oriental se chama de avatar. Estou correto, Michel? Esse Deus que encarnou ali e que estava manifestando ali uma das suas formas, naquele momento estava se comunicando com aquele povo. Esse povo então, que já não tinha nenhum resquício mais do ensinamento do Antigo Testamento, de que só havia um Deus, de que esse Deus havia prometido que o seu Messias iria vir e iria redimir o seu povo. Esse povo não tem mais nenhum resquício deste ensinamento. Este povo recebe e acredita que os deuses poderiam se manifestar e operar no meio deles. O termo que Lucas usa então é que eles aderiam a ele, porque havia muito, novamente, os iludira com mágica, com magia, com feitiçaria. Simão era um feiticeiro e esse povo aderia a ele, passava a andar junto dele. Veja, embora esse povo fosse iludido pela feitiçaria, Lucas não diz que eles criam nele. Lucas não usa esse termo,
mas Lucas diz que eles se juntavam então a esse que era um líder espiritual. É aquela mesma relação que nós já vimos anteriormente, como Ananias e Safira, que começa a se relacionar com a igreja, começa a se relacionar com o povo de Deus, mas o coração ainda dividido, movido por interesses pessoais, movido por vontades que eles observam e dizem: opa, aqui eu posso tirar proveito, e isso aqui pode me fazer bem. Então eles aderiam a esse caminho com Simão, por causa de que estavam exatamente extasiados, iludidos com aquilo ali. Versículo 12. Lucas diz que quando, porém, deram crédito, observe, o pressuposto aqui é: Filipe anunciou o evangelho, eles então deram crédito. A palavra é: eles são persuadidos no entendimento. Veja o contraste que Lucas está fazendo de um povo que, tendo um feiticeiro, tendo um líder espiritual pagão, que os iludira, os deixava extasiado com a sua magia, com a sua feitiçaria, ouvem agora Filipe. Observe que Filipe estava operando também grandes sinais e maravilhas naquela cidade, mas Lucas tem o cuidado de dizer que eles deram crédito a Filipe, eles são persuadidos pelo entendimento, eles creram, eles compreenderam o que Filipe evangelizara, e então eles passam a acreditar, dar crédito às palavras que Filipe havia anunciado, que os evangelizava a respeito do reino de Deus, e no nome de Jesus iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Filipe anuncia o evangelho. Filipe não usa dos sinais e milagres para iludir, mas os sinais e milagres são usados para atrair a atenção. Ao atrair a atenção, existe a evangelização, a explicação da mensagem do evangelho que está na palavra de Deus. Filipe então evangeliza a esse povo, e esse povo então crê e é batizado, tanto homens como mulheres, a ponto de que o próprio Simão abraçou a fé. Simão ouviu e disse: isso é verdade. Ele abraça também aquele ensino, e o termo usado para fé agora aqui é um termo que é usado para ensino, doutrina, o corpo de verdade anunciada, a fé que é defendida, a fé que pode ser refutada ou afirmada, é o corpo de entendimento que se tem a respeito de algo. Tendo sido batizado, observe, o que Simão fazia? Simão acompanhava Filipe de perto, observando de que forma? Extasiado. Observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. O que atraiu Simão? O que atraiu Simão foi que aquele homem estava realizando sinais, estavam realizando grandes milagres, e aquilo não era mentira, aquilo era de verdade. Ele passa então, no seu extasiamento, a acompanhar Filipe de perto,
para observar como aquilo era feito. Como esse homem pode fazer isso? Como essas coisas acontecem? Observe, há anos ele iludia aquele povo, mas agora Filipe, anunciando o evangelho, tem operado milagres e ele simplesmente fica extasiado com aquilo. É impressionante aos olhos de Simão como aquelas coisas podem acontecer. Os milagres e sinais é o que mais atrai a atenção de Simão. Tanto é que, versículo 14, Lucas então nos informa que os apóstolos ouviram sobre o que estava acontecendo em Samaria e eles enviam para lá Pedro e João. Vão lá. Eles descem para lá e quando eles oravam por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda recebido nenhum sobre nenhum deles, versículo 17, então, eles impunham as mãos e eles recebiam o Espírito. Olha Simão agora de novo na história. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, Simão vem então e oferece dinheiro a eles, propondo: concede-me também este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. A resposta de Pedro, versículo 20: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Quando Pedro diz que ele julgou adquirir, a palavra é pelo costume de que você já usa, das coisas que você já pratica, você entendeu que com o seu dinheiro você pode adquirir aquilo que é dom, presente, dado por Deus. Simão tem uma visão ainda do Evangelho, da relação com Deus, o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro. Ele ainda está compreendendo essas verdades que estão sendo ensinadas e que estão sendo realizadas aqui como atos de revelação de Deus. Simão não entende dessa forma, mas entende exatamente com a cabeça pagã, sincrética, religiosa que ele tem. Ele está vendo as coisas acontecerem, ele está vendo o evangelho ser anunciado, ele quer aquilo também, mas ele ainda acredita que a relação com Deus pode ser uma relação levada da forma como ele está acostumado, ou seja, como é o padrão da vida dele para se relacionar com Deus, com as coisas, com a realidade. Simão ainda acreditava que poderia ser assim. O evangelho anunciado, mas ainda assim, esse homem cheio de entendimentos equivocados a respeito da relação que se poderia ter com Deus e com o seu reino. Deixe-me pincelar aqui aquilo que vai ficar para o próximo domingo. Se você leu o texto com atenção, você observou que eles haviam sido batizados em nome de Jesus, mas não haviam recebido ainda o Espírito Santo do Senhor. Os apóstolos foram lá para que eles recebessem o Espírito Santo do Senhor, para que o Espírito descesse também sobre aqueles de Samaria. Esse é o ponto que nós precisaremos tratar no próximo domingo. Eu quero pensar aqui com você hoje em algumas verdades, algumas aplicações para a nossa vida. Iniciamos pela manhã já enfatizando que numa sociedade pluralista e sincrética,
nós precisamos manter o anúncio do Evangelho com a fidelidade à palavra de Deus e ao Evangelho, que nós precisamos resgatar. Há um resgate nessa fidelidade e há um resgate à nossa ênfase de que é exatamente contextos como esses que precisam ouvir a palavra de Deus. E isso deve nos desafiar e nos estimular a cada vez mais abrirmos a nossa boca, avançarmos, irmos como sementes espalhadas em contextos em que o sincretismo religioso, a cosmovisão do mundo é completamente pluralista. Eu e você somos as sementes que o Senhor espalha por esse mundo. Eu e você temos a responsabilidade de, onde o Senhor nos espalhar, nos colocar, sermos aqueles que abrem a boca e anunciam o Evangelho. Simão é um exemplo daquilo que nós precisamos compreender como resultado da evangelização em um mundo sincrético, em um mundo pluralista, em um mundo em que qualquer religião e qualquer experiência mística é considerado como verdadeira e legítima. As consequências que o Evangelho anunciado trará sobre a igreja e sobre a própria sociedade, fica revelada aqui, porque esta sociedade, essa cidade, abraça a pregação e aceita aquilo que Filipe está anunciando, mas necessariamente essa multidão que se chega abraçando o Evangelho e inclusive sendo batizada, observe, recebe o batismo, mas ainda assim é permeada, encharcada de um sincretismo que está entranhado na forma de ver a vida e as coisas. Nem por causa disso nós paramos de pregar, mas também não podemos nos iludir também, acreditando que da multidão que se achega, todos estão tendo uma compreensão completamente correta de absolutamente todo o ensino das Escrituras. O que isso significa? É que a igreja precisa ter a coragem suficiente e abrir mão, de fato e de verdade, do seu lugar de conforto, do seu sofá, do seu bem-estar, da sua tela de última geração, para entender que à medida em que ela abrir a boca e pregar, ela certamente terá trabalho em dobro, triplo, será sempre multiplicado o trabalho que a igreja terá em acompanhar, em pastorear, em formar, em discipular pessoas, quando a igreja entende que ela é aquela que precisa abrir a boca, que precisa avançar em um mundo sincrético, pluralista, pagão, onde a verdade foi relativizada, mas ela chega com a verdade do Evangelho. É mais cômodo permanecermos onde estamos. É mais cômodo permanecer indo dentro daquilo que nós já dominamos. Se aparece um problema, é coisa que é fácil de resolver, a gente vai tocando e isso vai nos mantendo sossegados. O fato é que todo sossego que a igreja tem em um mundo extremamente pagão se dá pela falta da evangelização. O sossego que a igreja tem em um mundo extremamente pagão se dá pela falta da evangelização. Se a igreja evangelizar, não importa que mundo pagão seja este, pessoas vão abraçar a fé. E pessoas vão abraçar a fé com o entendimento correto, mas também abraçarão essa fé com o entendimento equivocado.
ainda operando com a mente como lhe era de costume, acreditando que a relação com Deus se dá por meio de feitiçaria. Ou não é assim no nosso mundo evangélico? Nós temos verdadeiros xamãs, verdadeiros pajés nas igrejas evangélicas. Há cultos por aí que não se diferem mais de qualquer outro tipo de cultos ou de reuniões religiosas de diversas outras religiões espalhadas pelo mundo, simplesmente porque as pessoas estão sendo conduzidas pelo êxtase que as experiências espirituais podem trazer, acreditando que se a coisa em si traz êxtase, traz experiências poderosas, acreditando que por causa disso elas são verdadeiras, elas são santas, elas são aceitas, ou elas são produzidas pelo Deus que se revelou pela sua palavra e que nunca na sua história autorizou o seu povo a se relacionar com esse tipo de coisa. Observe o trabalho que a igreja precisa ter em um mundo que considera-se inclusive alcançado. Nós olhamos para o Brasil e consideramos grande parte do Brasil como um povo que foi alcançado. Embora tenhamos determinados lugares mais longínquos, que ainda tem pouquíssimo evangelho, nós consideramos o país do Brasil como um todo, como um país alcançado, um país que envia missionários. Mas ainda assim, nós deixamos de perceber que o nosso país é conduzido com o mesmo padrão de pensamento sincrético e pagão nas experiências que se dá no corpo de Cristo, que é a igreja. Como se o papel da igreja fosse apenas o de ter anunciado o evangelho. E já que anunciou, agora deixa os Simões, ou os Simões, deixa com que estes vivam com o seu padrão de pensamento pecaminoso, deixa que eles, inclusive, se tornem líderes na igreja e então conduza rebanhos e mais rebanhos dentro do mesmo padrão sincrético, pluralista, pagão, religioso que se tem em um país que se diz um país de gente que tem fé. Não importa fé em quê. É preciso que nós entendamos que homens cuja mente é pervertida, homens cuja mente é privada da verdade, que supõem que a fé ou a piedade seja fonte de lucro, esses homens não conhecem a Cristo, não fazem parte da igreja de Cristo, embora possam estar presentes e dentro da igreja. Simão, como muitas pessoas, incluindo líderes religiosos, abraçam a fé, ou abraçou a fé, não por haver sido regenerado pelo Espírito Santo de Deus, afirma a Frederick Five Bruce, ou mais conhecido como F.F. Bruce, um dos maiores comentaristas do século 20 e 21 do Novo Testamento, entende que a figura de Simão aqui é exatamente alguém que não havia sido regenerado pelo Espírito Santo, mas acreditava que a experiência de fé seria algo que estivesse dentro das capacidades humanas de manipular. É exatamente a definição para feitiçaria. É tentar manipular aquilo que é sobrenatural para trazer resultados práticos no campo da realidade física concreta. Eu manipulo o sobrenatural para que então
na realidade concreta da vida, eu tenha vantagens com isso. Observe, irmãos, que nós precisamos tomar esse cuidado, porque mesmo que não estejamos caminhando como tantos outros por aí, fazendo do misticismo, da feitiçaria, dando para essas coisas uma roupagem cristã, mesmo que não estejamos vivendo assim, é preciso compreender que quando nós participamos de uma reunião de oração, quando nós participamos de uma vigília para oração, quando nós estamos dobrando o nosso joelho em casa para orar e buscar a Deus, e isso não é a tentativa de manipular o sobrenatural para trazer efeitos e resultados práticos para a nossa vida. O nome disso é feitiçaria. Mesmo que você não esteja decretando como tantos outros fazem, mesmo que você não esteja dando ordens a Deus como tantos outros fazem, é possível que o nosso coração incorra também neste erro de acreditar que oração é algo que a gente faz. Você já ouviu quando as pessoas estão reunidas assim e muitas vezes incorre aquele ato falho de dizer assim: vamos fazer uma oração. Já pensou nisso? Não. Oração é o quê? Você diz assim: vamos fazer uma conversa aqui. Vamos fazer uma conversa com Deus. Não cabe, né? Mas muitas vezes, a maneira como a gente entende e olha para a oração, ainda que de forma às vezes sutil, leve, talvez não seja exatamente isso que você queria dizer, mas você se acostumou, você foi criado em um ambiente que esses termos são usados. Oração não entra no escopo das coisas que a gente pode avaliar se ela dá certo ou não dá certo, se ela funciona ou não funciona. Não dá para colocar ela num tubo de ensaio para que a gente possa examinar se aquilo funciona ou não. Como C.S. Lewis diz, não dá para você eleger 2 hospitais e começar a orar por todos os doentes de um hospital e os outros doentes do outro hospital você não vai orar por nenhum. E depois você sair elencando se aquilo deu certo ou não. Quais foram os hospitais que tiveram mais pessoas curadas? E aí poder dizer: eita, foi esse aqui e esse não. Esse aqui foi o que eu orei, então oração dá certo. É assim? Nós não compreendemos esse tipo de relação com Deus como os pagãos compreendem o tipo de relação com o espiritual, com o sobrenatural. Nós não somos daqueles que estão mercadejando o Evangelho. Piedade, fé, vida com Deus não é fonte de lucro. Nós não estamos buscando a Deus por um pragmatismo. Nós não vivemos a experiência com Deus porque nós simplesmente acreditamos que esse negócio dá certo. E aí nós podemos transformar a nossa vida como a teologia da prosperidade, por exemplo. Nós somos servos do Senhor, alcançados pelo Senhor, nossa vida pertence a Ele, a oração transforma o nosso próprio coração, aquieta nosso coração, nos traz sossego para a alma, nos traz paz no Senhor e nos faz conhecer ainda mais desse Deus, deixando que Ele seja o Deus soberano sobre nossa vida, mas nós não manipulamos as coisas por causa da oração. Nós não oramos para ter poder. Já deve ter ouvido essa também, né? Vamos lá. Muita oração, pouca oração. É ou não é assim? Veja, irmão, as coisas são sutis. Porque eu e você estamos inseridos em um mundo que é uma verdadeira lavagem de conceitos. A igreja tem o papel de ir limpando essas falsas compreensões, esses entendimentos equivocados.
que nós trazemos junto conosco, quando nos convertemos ao Senhor. E esse é o processo pedagógico que a vida na igreja, no estudo da palavra, na comunhão dos santos, é essa pedagogia do Senhor para ir limpando o nosso entendimento. Oração não é passe de mágica, oração não é feitiçaria, oração não é despacho, oração é uma conversa com Deus mediante Jesus Cristo, porque Ele entrou no Santo dos Santos e através dele e da sua mediação nós podemos nos dirigir e falar pessoalmente com o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, e diante dele nós somos ínfimos, insignificantes, medíocres demais. Nós simplesmente nos curvamos, adoramos e aceitamos aquilo que Ele mesmo nos diz e faz sobre a nossa vida. A nossa oração não determina para Deus o que Ele fará, mas nos faz entender as suas obras. Ela nos ajuda a compreender o Deus que temos. Um mundo sincrético, um mundo plural, eu e você somos quem anuncia, eu e você somos os que ensinam e buscam corrigir os entendimentos equivocados. Observe, irmão, que diferente do que Pedro fez com Ananias e Safira, a reação de Pedro, nesse contexto extremamente plural, é dizer que o Senhor tenha misericórdia daquele homem. Teu dinheiro seja para contigo, porque julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. A gente vai trabalhar isso mais adiante. Para Ananias e Safira, a postura foi outra. Eles tentaram enganar o próprio Deus. Simão é um grande equivocado, não entendeu nada, atrapalhado das ideias, metendo os pés pelas mãos. Pedro diz: arrepende-te. Ainda assim, quando pessoas que inseridas e batizadas continuam a andar nesses equívocos, padrão do mundo, o chamado da igreja ainda vai se reduzir ao chamado ao arrependimento. Porque no fim, a relação com Deus, ela só se inicia a partir do quebrantamento do coração. O reconhecimento que precisa dessa graça, não apenas para uma mudança de conduta, mas para a mudança da mente. A conversão é uma mudança da mente. Por isso, querido e querida, voltemos a anunciar esse evangelho nesse mundo plural, sincrético e pagão. Voltemos à disposição de trabalhar todos os dias para avançar no entendimento da sã doutrina, limpando a nossa própria mente dos equívocos dela, mas também ajudando e trabalhando para que aqueles que chegarão pelo anúncio do evangelho trarão consigo muitos outros equívocos, e que eu e você precisamos estar juntos nessa luta de anunciar
corrigir, discipular, exortar, caminhar, mesmo quando já estão na igreja. Arrependam-se, arrependam-se e arrependam-se. Quando as coisas ficam atravancadas na vida e na mente de alguns irmãos, nunca se esqueça disso. O chamado continua a ser por arrependimento. Que o Senhor traga sobre cada um de nós, traga sobre a sua igreja, o arrependimento que precisamos todos os dias, para que a nossa mente e coração caminhe sendo limpada pela palavra de Deus, nos livrando dos equívocos e nos fazendo andar cada dia mais em fidelidade, em amor e em serviço ao nosso Deus. Essas são as sementes que o Senhor quer espalhar sobre a terra. Esse sou eu e você. Não pense que é para o outro, é com você. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Usa, Pai, a tua igreja para a tua glória. Usa, Senhor, este teu povo aqui para anunciar o Evangelho, para alcançar os perdidos. Usa esse povo aqui para discipular, para aconselhar, para caminhar, para chamar ao arrependimento aqueles que estão perdidos e aqueles que, mesmo que na igreja, continuam equivocados na mente e coração. Usa a tua igreja, Senhor, para chamar ao arrependimento. Em nome de Jesus, purifica-nos. Em nome de Jesus, edifica-nos para a tua própria glória. Amém, Senhor. Amém.